Bom dia a todos. Então, nós vamos tratar é, dosagem do concreto pelo método ABCP, Associação Brasileira do Cimento Portland. Existem outros métodos, vai depender até do país. Então, tem empacotamento dos grãos. Bom, aqui nós vamos tratar do método mais simplificado do Brasil e aceito, inclusive, pela norma. Como um traço ele é apresentado? Ele é apresentado cimento, areia, brita e água. Como na obra nós teríamos dificuldade em pesar tudo, no final nós vamos converter para latas de 18 litros ou padiola, que pelo padrão é 45, 35, dois serventes ajudantes tombam na boca da betoneira e a altura é variável. Então, de onde vêm esses valores? Porque vocês não podem criar nenhum dado. De onde esses valores vêm? Eles vêm, primeiro, do projeto estrutural. O projeto estrutural mesmo, que é fornecido para vocês executarem a obra. Vocês, como engenheiros de campo, receberão, então, o projeto estrutural. Que dados ele passa? Resistência característica do concreto, que é o FCK, no nosso caso aqui 20 megapascal. Nós temos o diâmetro máximo de agregado graúdo, que aqui no caso é a nossa brita 1, 19 milímetros. O abatimento que o engenheiro estrutural ele escolheu de 80 a 100 milímetros, e ele diz que essa obra será apresentada numa zona rural. O que implica uma zona rural? Implica numa classe de agressividade diferente de uma zona urbana ou industrial ou à beira-mar ou marítima. Então, ok, isso veio do projeto estrutural e do laboratório. Vocês deverão ter para esse concreto, né, todos os dados referentes aos agregados. Módulo de finura da areia, massa unitária fofa, solta, e da brita também fofa e solta, assim bem como as massas específicas dos materiais. Mas no outro vídeo nós vamos falar, e quando nós não tivermos esses dados, e nós precisamos rodar na obra, na verdade, é isso que acontece em concretos virado em obra. Bom, e é bom que vocês conheçam também a característica dos materiais da região na qual vocês vão trabalhar, conhecer um areal ou conhecer uma concreteira, e de repente eles passam dados, porque eles têm laboratório, e vocês já ficam com alguns dados para vocês. Bom, na tabela vocês têm tudo isso no material já estudado, porque senão não tem sentido vocês acompanharem o vídeo. É necessário que o aluno estude antes, é o que a gente chama de sala de aula invertida. Nós temos, então, a tabela de correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Nós tiramos a relação água-cimento. Para concreto armado, classe 1, que é a zona rural, vai ter um fator água-cimento no máximo de 0,65. Daqui nós vamos tirar que a classe de cimento para o concreto armado tem que ser maior que 20. E o que nós temos no mercado? Nós temos classe 25, 32 e 40. Aqui na nossa região de Nova Venécia, agora está muito comum a classe, o CP3 40 RS, né? Resistente a sulfato. Mas também o 32 é bastante comum. Bom, como ele é preparado em obra, nós sabemos que o desvio padrão vai ser de 5,5, usando, então, esse fator aqui de resistência média aos 28 dias, usando a nossa equação, o FCK mais 1,65 vezes o desvio padrão, nós teremos, então, um concreto de 29 MPa. Mas por que tão acima? A questão é a seguinte: como agora o tratamento é estatístico, a norma diz, se nós moldarmos 100 corpos de prova,
e rompermos nas datas certas, no mínimo 95% desses corpos de prova deverão estar com a resistência igual a este valor aqui. Então, como a gente vai garantir isso? Exatamente dosando com esse valor, não, desculpem. No mínimo com este valor aqui de resistência característica do concreto. Como que nós podemos garantir uma coisa que é feito pelo homem dosado à mão e não há esse controle rigoroso? Realmente aumentando o FCK, aumentando a qualidade do nosso traço, para garantir isso. Ok, uma vez de posse com o nosso relação água-cimento na obra, nós vamos para a curva de Abrams, onde nós temos, então, eu escolhi o o CP32, então lá na curva dele, com a resistência de 29, nós temos o fator água-cimento, o consumo de água, quanto? O abatimento fornecido pelo calculista, com o diâmetro máximo, nós tiramos o consumo de 205 litros por metro cúbico. E o consumo de cimento? O consumo de cimento é o consumo de água sobre o fator água-cimento, então a cada 1 metro cúbico de concreto nós gastaremos 436 quilos de concreto, de cimento. Bom, ok, então já temos a água, já temos o cimento, vamos à brita. O consumo de brita é o volume de brita vezes a massa unitária. Pelo módulo de finura e diâmetro máximo, nós chegamos a 0,690 metros cúbicos de brita por metro cúbico de concreto. E aqui, então, agora vamos transformar em massa, e é isso mesmo, 70% do volume do concreto é o agregado graúdo. E multiplicando, então, agora pela massa unitária, nós vamos ter em massa. Ok, então, para cada 1 metro cúbico de concreto, nós vamos ter isso daqui de quilo de brita, que também é inviável na obra. Então, aqui agora vamos para o volume de areia. Vocês já conhecem, então, essa equação, onde nós temos, então, o consumo de cimento sobre a massa específica do cimento, o consumo de brita sobre a massa específica da brita e da água. Nós vamos ter, então, 0,271, ou seja, quase 30% do volume é areia para cada 1 metro cúbico do concreto. Multiplicando pela massa específica da areia, porque ficaria, aqui estão todos os termos considerando a massa específica, nós temos então que a cada 1 metro cúbico, ou seja, a cada 436 quilos de cimento, nós temos esse consumo de areia, que também é inviável trabalhar dessa forma lá na obra. Então, vamos transformar tudo para 1 quilo, depois vamos transformar tudo para um saco de cimento. Então, em massa, porque está todo em massa, considerei o cimento, areia, brita, água. Dividi tudo por 436, que é o quilo, é quanto de cimento para 1 metro cúbico, e nós vamos ter agora o traço para 1 quilo de cimento. Para 1 quilo de cimento, nós vamos ter 1,65 quilos de areia, 2,37 quilos de brita. Tá. Para um saco de cimento, que são 50 quilos, então eu vou multiplicar todos os termos por 50. Porque é assim lá na obra, né? E vamos também considerar o material solto, porque lá na obra o caminhão traz o material, ele tomba, mas ele não tomba compactado, né? Ele tomba solto. E se pede, inclusive, na hora de encher as padiolas ou as latas, que não se compacte, né, com a pá, não se bata em cima. Uma vez que for considerado o traço dimensionado em volume solto.
Ok, uma vez, então aqui nós temos, multipliquei todos os termos por 50. Só que aqui estamos em massa. Então, para um saco de cimento, mas não é o cimento que se joga primeiro dentro da betoneira, primeiro é a brita e um pouco de água. Nós não aconselha-se jogar toda a água de uma vez também. Aqui observe que tem 82 quilos, mas não temos como jogar, pesar lá na obra tudo em massa. Por isso a gente transforma em volume, que é a lata ou a padiola. Bom, aqui ó, a norma pede que, como são 2 homens que carregam, que a gente não coloque mais que 60 quilos, ok? Então, aqui nós já sabemos que vai dar 2 padiolas e aqui também 2 padiolas. Também jogar uma padiola muito baixinha, vai ficar jogando o material toda a vida, isso não é bom. Então, ok. Dividindo pela massa unitária solta, ok? Então, aqui dividir esse dado de laboratório, nós temos o volume, agora o nosso traço em quê? Em volume. Em volume aqui, quilo por litro. Mas em que volume? Litro. Ok. Então, o nosso traço tá um saco de cimento para 56 litros, para 84 litros de brita, para 23,5 litros de água. Primeiro em lata, de 18 litros, mas tem regiões que os pedreiros usam latas de 12 litros, então isso daí está fácil de adequar. Dividindo pelos 18 litros, nós vamos ter um saco de cimento para 3 latas de areia, para 4,5 latas de brita. Não aconselho, não recomendo colocar 3,1 lata. Lá vai ficar difícil de mensurar, a menos que você já tenha uma lata graduada e você confie muito no cara que está enchendo ali. Então, eu aconselho que tenha uma marca da metade da lata por dentro para ele visualmente ver a hora que ele tem que parar de encher. Ok. E a padiola? A padiola, então, como nós vamos fazer? Nós temos aqui em litros, vou transformar em metro cúbico, então 56,12 dividido por 1000, porque em 1 metro cúbico nós temos 1000 litros, apertei errado aqui, dividi por 1000, já transformei em metro cúbico, dividindo por 0,45, dividindo por 0,35, eu vou ter uma altura de padiola de 36. Dividindo por 2, eu vou ter 2 padiolas de 18 centímetros de altura. Aqui no 84,65, dividido por 1000, dividido por 0,45, dividido por 0,35, a altura daria 54, ficaria muito pesada. Dividindo por 2 padiolas, eu vou ter 2 padiolas de 27 centímetros de altura. Bom, espero que vocês aproveitem o material, obviamente estudando antes, para poder realmente aproveitar melhor aquilo que se está estudando. Na próxima aula eu vou gravar, e aí se nós não tivermos esses dados e nós precisamos rodar concreto na obra. Obrigada pela atenção, até a próxima.